Muito bom dia, amigo rubro-negro. Excelente dia, amiga rubro-negra. Ontem tivemos sorteio da Libertadores e a tão temida altitude virou a grande rival do Flamengo na Libertadores da América. A gente pegou um grupo teoricamente de equipes mais simples do continente sul-americano, porém a altitude é a grande vilã, mas eu vou falar sobre isso porque temos um trunfo para essa vilania. Quero falar um pouco sobre tudo o que aconteceu no sorteio de ontem e explicar um pouco para vocês de cada time e de cada desafio que nós teremos ao enfrentar o Milionários da Colômbia, enfrentaremos também o Palestino do Chile e vamos enfrentar o Bolívar da Bolívia, beleza? Vamos falar um pouco de cada time. Antes apenas, muita gente me perguntando do julgamento do Gabigol, tá? O julgamento do Gabigol aconteceu ontem, ele durou 5 horas e não teve um fim, não teve uma conclusão, por isso na segunda-feira eles vão retomar o julgamento e o processo ainda parece ser um pouco enrolado. Na minha concepção era para ser um julgamento bem simples, vide que eu já bati muito aqui no Gabigol por não ter feito o exame como ele deveria ter feito, né? Mas ele fez o exame e o examinador aceitou, assinou, etc. No dia, se o examinador não tivesse aceitado, beleza, mas ele aceitou. Então há algo muito confuso na minha cabeça pela simplicidade do tema. Uma vez que você aceitou e o Gabigol não tem nada ali no exame, valeu, né? Se ele não tivesse aceitado, aí sim, era um desenrolo maior. Tem algo muito errado, mas só para trazer para vocês que o veredito vai acontecer a priori só semana que vem. Beleza? Bom, vamos desenrolar aqui porque tem muita coisa para a gente conversar falando aí sobre a Libertadores da América. Começando com o Milionários, né? Milionários, o time da Colômbia que joga em Bogotá. Isso é uma coisa que a gente já pode falar aqui que foi boa para o Flamengo, né? Boa. Depois eu vou falar das altitudes, mas o Flamengo joga em capitais, né? Joga em Santiago, no Chile, joga em Bogotá, na Colômbia, e joga em La Paz, na Bolívia. Teoricamente são os lugares que tem o voo mais simples para o torcedor, etc. O voo direto, para quem quiser acompanhar tal. Até para o próprio clube não tem muito problema de escala, de falta de aeroporto, de cidade muito distante do centro, óbvio, de cidade muito distante do centro. Nesse ponto ficamos em capitais, inclusive para acomodações, né, para bons hotéis e etc. Para o clube ficar bem hospedado, a gente está em La Paz, está em Santiago e está em Bogotá, beleza? Estaremos nas capitais. Dito isso, nós enfrentaremos o Milionários na altitude de Bogotá. Bogotá é uma capital com uma altitude bem relevante, né? Uma altitude de 2.600 e poucos metros. É uma altitude que já faz diferença, uma altitude que já te bota num certo cansaço, mas não é a mais extrema, beleza? A gente enfrenta o Bolívar, aí sim, grande problema, porque aí a gente vai enfrentar o Bolívar em La Paz. E a altitude de La Paz é de 3.500 metros. A altitude de La Paz é essa sim, beira o apagão mental e a estafa física dos jogadores. E esse é um ponto para que se considere. Esse jogo é muito importante de ser pensado com inteligência. E vamos enfrentar também o Palestino no Chile. Aí Santiago, tranquilo, sem altitude. Aí, beleza. Aqui é um ponto positivo para o Flamengo, né? O Palestino, que inclusive o clube que passou pela pré-Libertadores agora, não foi bem, perdeu em casa, passou nos pênaltis, num apagar das luzes. O Palestino, que vem como quinto colocado do campeonato chileno, não é um clube que vai despertar medo, que vai botar o torcedor do Flamengo com a pulga atrás da orelha. O Palestino, até por causa da mesma ausência de altitude, etc., do Rio de Janeiro, tal, muito tranquilo pra gente. Aí vamos falar um pouco sobre os dois clubes que têm altitude. É importante destacar aqui, e aí eu vou chegar por ordem decrescente, falei do Palestino, quero falar do Milionários. O Milionários que hoje não vem fazendo um bom campeonato, né? O Milionários é 15º colocado do campeonato colombiano, não faz uma bela temporada e tem uma altitude ali que eu falei para vocês que é importante de se pensar, mas não é a mais drástica de todas. E aí talvez o grande vilão do grupo, por incrível, o Milionários, que inclusive ano passado, só para fechar aqui o Milionários, na última Libertadores foi para as oitavas de final e caiu para o Galo, para o Atlético Mineiro. Então é importante ficar de olho também, não é um time bobo, tá? Não é um time bobo, é importante que a gente fique de olho ali. A gente tem no nosso grupo 2 clubes que na última Libertadores não fizeram feio. E o próximo que eu quero destacar é o Bolívar, que é o atual líder do campeonato boliviano,
e que tem esse trunfo absurdo de jogar numa altitude de 3.500 metros. É um trunfo absurdo. Eu era um cara, hoje nos meus 40 anos, mas eu era um cara que batia muito nessa tecla. Falava, pô, mas essa coisa de altitude é uma desculpa esfarrapada. Até eu começar a conhecer os locais com altitude, eu mesmo. Quando eu comecei a visitar esses lugares, quando eu comecei a passar por esses países, quando eu comecei a sentir o drama da altitude, eu mudei muito a minha forma de entender a altitude. Por isso eu quero deixar claro aqui que hoje eu acho a altitude uma arma traiçoeira, sim, bicho. Faz toda a diferença. E não tô falando o que alguém me disse, alguém me contou. Tô te falando que eu estive em algumas altitudes. E essa altitude de 3.500, ela é insana. Ela muda muito o estilo de jogo. Tanto é que o Bolívar, ano passado, foi longe na Libertadores, saiu nas quartas de final para o Internacional de Porto Alegre. Então o Bolívar foi bem, é o líder do campeonato, tem alguns jogadores brasileiros, e inclusive você já deve ter visto aí rodando o vídeo do Pato comemorando que ia enfrentar o Flamengo, porque ia poder ir ao Rio, etc. Não comemorando que eu vou pegar o Flamengo que uma mata. Não, claro que não, mas, pô, vou visitar o Rio, vou estar no Maracanã, já teve ali uma festa, e a cara dos jogadores que são brasileiros que jogam no Bolívar, assim, pô, ferrou. Né? A galera não queria. A galera já conhece o Rio, não queria conhecer o Flamengo, né? Não queria visitar o Flamengo. Não acha a melhor escolha, não. O Flamengo que nos últimos 5 anos aí tem 2 Libertadores. Dito isso, então, temos a altitude como a maior vilã do nosso grupo. Pegamos um grupo que, teoricamente, se você tirar a altitude, são 3 clubes que na América do Sul não tem essa força, são 3 times que não têm essa relevância, são 3 times, e sem covardia aqui, tá, velho? Sem covardia e sem hipocrisia. Eu não vou vir aqui, você não vai pedir para que eu, um analista, um cara que estuda futebol, venha te dizer que é muito difícil enfrentar o Palestino, porque, porra, com a fortuna que o Flamengo tem, com o elenco que o Flamengo montou, com as últimas Libertadores que o Flamengo vem fazendo, se eu te disser que é um absurdo enfrentar o Palestino, o Bolívar e o Milionários, eu fecho a porta do Flamengo. Desculpa, a gente não pode ser hipócrita. Ah, Felipe, temos problemas? Temos, estamos colocando aqui altitude, tem que ficar alerta para uma melhora do futebol do Bolívar, mas na prática, pelo amor de Deus, né, bicho? Não dá para ter medo desses clubes. Não dá para ter medo, mas dá para temer a altitude. E aí é o grande vilão, como eu ia te dizendo. Porém, o Flamengo tem um grande trunfo, né, que eu venho elogiando aqui. Desde o dia que o Flamengo anunciou o Tite, eu venho te dizendo que o nome da montagem do grupo do Tite, hoje eu já acho o Tite, mas na época eu tinha um certo pé atrás com o professor Adenor, e eu dizia que quem eu não tinha o pé atrás era o Fábio Maceragidian, que é o preparador físico do Flamengo. Eu já te dizia isso antes mesmo de começar a dar o braço a torcer, que o Tite está fazendo um puta trabalho, é um baita treinador. Eu tive meus preconceitos estúpidos com o trabalho do Tite, vendo só o que eu vi dele da seleção, etc., e tentando analisar uma época de um Corinthians onde ele precisou jogar de uma certa forma. Então eu tive esse preconceito meio idiota, que ele foi se esvaindo com o bom trabalho que o Tite está fazendo. Beleza? Eu precisei dar o meu braço a torcer. E te dizer que não, o trabalho do Tite vem sendo bem legal, mas o Fábio Maceragidian, eu já te dizia desde o início que o trabalho era bom. Porque a gente tem referência, o trabalho do cara é absurdo, e um dos grandes motivos para te dizer que o trabalho dele era bom é porque a seleção brasileira, sempre que foi jogar na altitude, o time se saiu bem, a seleção se saiu bem. O Fábio Maceragidian passou por La Paz e passou por Bogotá. E a gente passou sempre bem fisicamente. A seleção brasileira do Tite, comandada pelo Fábio na parte física, sempre brilhou quando se falava em altitude. A seleção não sentia tanto os dramas de jogar no alto do morro, no alto da montanha. Então esse trunfo a gente trouxe pra gente agora. É legal que a gente vai enfrentar 2 clubes em altitude, mas a gente tem do nosso lado um cara que conhece como preparar os jogadores para enfrentar a altitude. E aí, agora, amigo e amiga, metralhadora de jogos. É final, Libertadores, final. A partir de agora, acabou a mamata. O Tite fez todos os testes que podia fazer, experimentou, montou o time. Agora é jogar em ritmo de competição a Vera, porque o bicho vai pegar. E começar a fazer algumas escolhas. Segurar aqui, controlar ali. Numa altitude você bota um time X, no outro, no jogo de volta no Campeonato Brasileiro, você já bota o time Y, começa a raciocinar quem vai, quem não vem. Agora tem mais um trabalho para o professor Adenor Bach. Mas, na prática, o mais importante é que saíram os 3 times e a Libertadores começou. Agora é hora da gente tentar olhar umas passagens malucas, começar a fazer cálculos e, principalmente, olhar para o dia 30 de novembro de 2024, onde acontecerá o grande tango, la gran decisión de la Libertadores da América em Buenos Aires. Beleza?
estaremos prontos. O olho tá lá e vai começar a Libertadores. Eu gostei do grupo. Gostei do grupo. Meu medo de altitude, eu tenho um cara aqui para combater este medo de altitude, que é o Fábio Maceragidian. Tá nas mãos dele preparar esse time para que a gente enfrente os adversários em iguais condições físicas e enfrentando o Bolívar e o Milionários em condições físicas iguais, são times muito mais frágeis que o Flamengo. Eu gostei do grupo, bicho. Eu não vou ficar fugindo aqui nem ser covarde, não. Você gostou? Escreve aqui embaixo. Quem você teme? Por que você teme? Comenta aqui para mim quais os seus anseios e quais os seus prazeres nessa escolha dos 3 adversários. Aproveita para dar o like nesse vídeo e, se possível, compartilhar com mais pessoas. Tem muita gente que não sabe um pouco dos clubes que a gente vai enfrentar. Aqui eu dei uma aula para você. Eu sou um gênio do YouTube. Eu não sou não, mas o cara que você vai mandar o vídeo não sabe. Então manda para ele, manda para ela, manda pro teu amigo, manda pra tua amiga rubro-negra. Eles não sabem que eu sou ruim. Tá na sua mão. Passa para frente e joga o pepino para outro. Beleza? Aproveita, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Hasta a próxima, bebês, porque eu fui. Tchau. Uma vez Flamengo, uma vez